O RBS Notícias ouve esta semana os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Pela ordem definida por sorteio, o segundo entrevistado é Adão Vilaverde, do PT. E eu começo lhe perguntando por que o senhor quer ser prefeito e assumir a administração da cidade. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Nós queremos ser prefeito de Porto Alegre, e eu particularmente, em primeiro lugar porque meu partido tem história, trajetória em Porto Alegre, me conferiu esta responsabilidade que outrora já foi ocupada pelo Olívio, pelo Tarso, pelo Raul, pelo João Verle, e porque o Brasil vive um bom momento, o Brasil cresce, se desenvolve, constrói e dá condições de políticas, de programas e de recursos importantes para os municípios, e nós estamos entendendo que a gestão atual, a gestão municipal, não está aproveitando essas oportunidades. Está perdendo recursos na área da segurança pública, na área da saúde, na área de educação, enfim, em várias áreas. E esse é o motivo principal, ou seja, nós queremos aproveitar o bom momento do Brasil para recolocar Porto Alegre numa condição que ela já ocupou. Capital número 1 em qualidade de vida do Brasil. Candidato, o senhor disse há poucos dias numa entrevista ao G1 que o principal problema de Porto Alegre é a falta de planejamento. O que o senhor tem no programa para suprir esse problema da falta de planejamento? Eu sou professor e engenheiro, fui secretário de Estado, exercitei por um largo período na capital, na condição de projetista, a minha atividade de engenheiro, e aprendi, Zorzeto, duas coisas na minha atividade profissional e também na minha atividade como gestor público, que para as coisas darem certo, elas precisam fundamentalmente cumprir dois quesitos. Elas precisam ter consistência e elas precisam ser planejadas. O improviso é inimigo de uma visão estratégica, o improviso, na verdade, é a antessala para as coisas darem errado. Por isso, nós vamos ter uma gestão que sempre partirá de uma visão, de uma concepção estratégica, que é planejar as coisas a partir das demandas reais e necessárias da sociedade. Pois é, uma das suas propostas, por exemplo, é repensar o transporte urbano, tirando o foco da região central da cidade. Como é que o senhor pretende viabilizar esse projeto? Porto Alegre é uma cidade que tem um centro num canto e um sistema radial, todo ele dirigindo-se ao centro. São 33 mil viagens de ônibus diária chegando em Porto Alegre, mais os 700 mil carros que tem em Porto Alegre, que é claro que não são todos que vão para o centro. Então, Porto Alegre precisa de duas medidas. Uma medida emergencial, que é qualificar o transporte coletivo atual de Porto Alegre, que chega atrasado, não tem qualidade, as viagens são viagens morosas, então qualificar o transporte coletivo. E a segunda é repensar Porto Alegre, descentralizar a cidade. A nossa ideia é fazer um grande anel rodoferroviário em torno de Porto Alegre e, a partir daí, construir um processo radial, aproveitando a combinação de todos os modais possíveis. Evidentemente, com o sistema de ônibus, mas também incorporando a questão do metrô, a questão do aeromóvel, a questão para a Zona Sul, pelo Guaíba, e também instituirmos as ciclofaixas em Porto Alegre. Não ciclovias, ciclofaixas, ou seja, em faixas das ruas e não nas calçadas. Mas o senhor retiraria essa ciclovia que está sendo construída no canteiro da Avenida Ipiranga, por exemplo? Eu te diria o seguinte, eu não vou fazer as coisas de improviso, sem estar pensada e sem estar planejada. Esta, para mim, é uma iniciativa por impulso não planejada. Ela não constitui um sistema de mobilidade urbana na capital. Candidato, Porto Alegre não está nem entre as primeiras 10 na qualificação do ensino. Além de a volta da escola ou de implantar a escola em tempo integral, o que o senhor prevê para melhorar, qualificar a educação em Porto Alegre? Porto Alegre foi uma grande referência na área de educação. As escolas, elas tinham outras características diferentes da escola atual. Primeiro, nós temos um problema matriz hoje. É que 60% das crianças que estão em idade de estar em creche, portanto, na pré-escola, aquilo que prepara as crianças para entrar na escola, não conseguem acesso à escola, não conseguem acesso à creche. Então, a primeira coisa é universalizar o ensino infantil, ou seja, o acesso à creche. Em segundo lugar, é remodelar o nosso modelo, além de ampliá-lo. A escola precisa ser uma escola que ela tem que educar, ela tem que alfabetizar, ela tem que transmitir os conceitos, as informações,
mas ela tem que ser, sobretudo, uma escola cidadã. Ela tem que estar integrada numa relação muito forte com a comunidade. Uma escola não pode fechar sexta-feira às 5 da tarde e só abrir na segunda-feira de manhã. Portanto, é uma visão distinta da que está aí. Nós queremos recuperar aquele modelo que sempre teve em Porto Alegre e, principalmente, aproveitar este bom momento do Brasil para, em parceria com o governo federal, Adão Vilaverde, fazer tudo isso. Muito obrigado por ter participado aqui da entrevista no RBS Notícias. Um prazer enorme. Um abraço, obrigado. E amanhã o RBS Notícias entrevista a candidata do PCdoB, Manuela Dávila. Nós já voltamos.